Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. A palavra do Senhor hoje nos fala sobre tirar a máscara. Pastor, tá doido? Não pode tirar a máscara na pandemia, pastor. Mas a palavra vem nos contando a história de Naamã. No livro de 2 Reis, capítulo de número 5, no versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Amém, irmãos? Olha aqui que interessante. Os irmãos conhecem muito bem a história de Naamã. E a Bíblia diz que era um homem valoroso, respeitável, homem de muito valor diante do seu rei. A Bíblia vai dizer que por ele, ou seja, ele que era general do exército, o Senhor dera grandes livramentos ao povo da Síria, inclusive contra o povo de Israel. Lembra que quando a Bíblia fala e o Senhor os entregou nas mãos de seus inimigos? Numa das ocasiões foi aqui a Síria, exército comandado por Naamã. Mas o que tem a ver isso com retirar a máscara? A Bíblia diz que Naamã era um homem de grande valor, grande posição social, porém era leproso. E quando Naamã tirava as suas vestimentas, o seu fardamento, revelava a lepra. A lepra era o que hoje nós chamamos de hanseníase, as feridas abertas sobre a pele, né? Algo que inclusive pela lei judaica era mantido separadamente, era levado para o arraial dos leprosos, independente da sua posição social, independente do seu poder econômico, era levado e colocado no arraial dos leprosos. Então isso só era revelado em Naamã quando ele chegava em casa e tirava a sua vestimenta. E quantos hoje estamos mascarados de cristãos e por baixo dela temos nos mostrado comidos pela lepra? A lepra espiritual. Pois é, né, irmãos? Quer dizer, tem pessoas que se preocupam muito, né, com a sua aparência, mas se esquece do interior, lá onde que Jesus conhece, né? Quer dizer, Naamã era um homem aí, né, de grande porte, de grande aparência para os seus aí, mas quando ele tirava as suas vestes, ele era um homem leproso, né, irmãos? E a gente tem visto aí nos nossos dias de hoje quantas pessoas aí de nome, pessoas, né, aí bem, mas quando vai ver a verdade, quando se revela mesmo a verdadeira identidade dessa pessoa, são pessoas que não vivem segundo a palavra, são pessoas que não têm nenhum testemunho diante de Deus. Isso é tirar a máscara, né, irmãos? Quer dizer, nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que as pessoas elas estão acomodadas, né? Elas estão recebendo para si tudo. Tudo pode, hoje nada mais. Antigamente, irmãos, nas igrejas, né? Tinha aí regras, né? Vamos dizer assim, hoje tudo pode. Tudo acontece, nada é proibido, quer dizer, as pessoas estão vivendo, né, irmãos, no verdadeiro comodismo. As pessoas sobem no altar, elas pregam, elas revelam, mas se verdadeiramente for tirar a máscara dessas pessoas, nem todo mundo que diz ser é verdadeiramente um cristão, né? A gente tem ficado aí, às vezes, muitas vezes, horrorizado por coisas que você vê, falar que não é do agrado de Deus, que não convém com a palavra, né, irmãos? Quando Deus verdadeiramente resolve revelar a face dessas pessoas que estão aí brincando de ser cristão, que quando verdadeiramente cai essa máscara, você é como se você tivesse visto, né, verdadeiramente a lepra dessa pessoa. Você fica escandalizado de ver tamanhas feridas espirituais que estão criando aí as pessoas. E é interessante você entender, irmãos, que a pessoa que quando ela é mascarada, trajada de cristão, vestido de crente, ele cria para si uma imagem de grandiosidade.
Nós vemos aí pregadores, vemos nos seus status, nas suas redes sociais, nos seus cartazes, uma imagem de soberania e tal. Irmãos, olha a vida de Naamã, vamos tentar entender uma coisa. A Bíblia diz que ele tinha acabado de invadir Israel e tinha levado de Jerusalém uma menina dentre tantos escravos, como era de costume. Você vê a história de Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que são levados cativos. Era costume levar pessoas jovens, instruídas, para servir aos reis, servir aos servos mais próximos do rei. Como aqui a Bíblia está dizendo que Naamã era bem próximo do rei, era homem de grande valor diante do seu senhor. E aquela menina estava ali como o quê? Como escrava. E ela, observando a Naamã, ela diz para sua senhora: olha, certamente que se meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele ficaria curado da sua lepra. Apresentando aqui o quê? Humildade, coisa que Naamã não tinha. A mulher fala: olha, assim disse a menina. A Naamã era trajado, tinha aparência de grande. E ele chega ao seu senhor e anuncia ao seu rei. E com a preocupação dos status, eles preparam o quê? Um grande tesouro e envia para o homem de Deus. Só que uma carta de recomendação ela é enviada para quem? Para o rei de Israel, dizendo: olha, eu estou mandando meu servo para que você o cure. Você quem? O rei. Aí o rei cai em desespero. Pronto. E agora? Acabaram de vir aqui, nos deram uma surra, levaram nossos jovens prisioneiros, agora manda alguém para eu curar? O camarada que veio aqui nos deu um sacode. É lógico que eu não vou curar, eu não sou Deus. Aí ele vai de novo, né? E rasgou as suas vestes como costume judaico de indignação e até mesmo de desespero. E quando Eliseu soube disso, falou: por que o rei rasgou as suas vestes? Olha, que negócio é esse? Calma. Manda vir aqui e o próprio rei vai saber. Ele descobrirá que ainda tem profeta de Deus em Israel. E quando Naamã chegou e Eliseu nem recebe, os irmãos conhecem muito bem a história, manda que ele mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele chega e fica revoltado: por acaso na Síria não tem rios de água limpa para que eu pudesse me banhar? Né? E o seu servo fala: mas Senhor, se tivesse aí, se tivesse falado, pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? O senhor não é um grande general, um combatente, um homem de valor diante do rei, diante do povo? Se tivesse pedido algo tão difícil como tantas coisas o senhor já conquistou, não teria feito? Nós já estamos aqui, o rio está aí, por que não? Verdade, né, irmãos? Quer dizer, manda que ele mergulhe, né, irmãos, ali 7 vezes. O rio não é um rio limpo. Quer dizer, sinal de humildade, né? Porque a gente precisa ser humilde, principalmente diante de Deus. Né? As pessoas têm aí, como que eu vou dizer, irmãos, se vestido de uma arrogância muito grande, achando que o Senhor Jesus, ele é comandado por nós, irmãos. E não, as pessoas têm falado coisas de si próprio, dizendo que foi o Senhor que mandou, sem o Senhor, né, irmãos, não está fazendo parte dessas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado. Quer dizer, Naamã ficou irado naquele momento, né, irmãos? Por quê? Porque a verdade é que o homem de Deus não foi nem recebê-lo, né? Mandou recado, mandou que ele mergulhasse, né? Quer dizer, ele era conhecido como um grande general aí, né? E tudo, as pessoas tinham medo, né? Quando via ele, se preocupavam. Ele falou: não, fala para ele, vai lá, mergulha lá 7 vezes para ele ser curado da lepra. Quer dizer, ficou nervoso, né, irmãos? Mas a história, né, aqui nos conta que ele então foi, né, irmãos? E enquanto ele não mergulhou as 7 vezes, irmãos, ele não foi curado da lepra, né? Então quer dizer, ele precisou ficar mais humilde, né? Foi um sinal que Deus fez para que ele entendesse que precisava ser humilde, né, irmãos? Quer dizer, ele imaginou: nossa, mas tantas águas limpas, eu preciso me banhar nessa água suja. Quer dizer, diante de Deus, nós precisamos ter mais humildade. Nós precisamos descer
as pessoas têm subido, as pessoas têm se engrandecido, as pessoas têm achado que porque Deus, né, tem curado elas, tem salvado elas, tem colocado elas agora, irmãos, né, em lugar de destaque, elas precisam se engrandecer. Olha, irmão, quem muito se engrandece diante de Deus, Deus o abate. Você está vendo tantas pessoas caindo, tantas máscaras, irmãos, né? Descendo aí da face das pessoas, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas o irmão, como assim? Como assim, irmãos? Pessoas arrogantes, pessoas que acham que podem, porque não entendem que Deus é que capacita, né? Que quer dizer, se nós não formos humildes, irmãos, o suficiente, não, para agradar o Senhor nos abate e coloca aquele pititico, aquele que está chegando agora, aquele humildezinho, aquele que nem sabe falar, e coloca em lugar de destaque. O Senhor não está preocupado, irmão, né, em aparência, se você é uma pessoa de boa aparência, se você fala bem, não, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado com aquele que tem compromisso, com aquele que tem humildade diante de Deus e, sendo humilde diante de Deus, vai ter também humildade para ir no seu próximo. As pessoas se esqueceram disso. As pessoas têm se tornado arrogantes para com as outras pessoas. Ele tem achado que porque hoje, né, Deus teve misericórdia dele, está usando ele tem que humilhar o seu irmão. E não é dessa forma que o Senhor nos ensina. Entenda uma coisa, irmãos. Lá em Deuteronômio, Deus fala, eu vos escolhi porque é pequeno, porque sois pequenos, porque se fosse grande eu não teria escolhido, né? Entenda uma coisa, quando Naamã mergulha 7 vezes, aí nós começamos a talvez a questionar o poder, a majestade do Senhor. Qual é o conceito da expressão onipotência? Não é todas as coisas posso. E Deus precisava mesmo de 7 mergulhos para limpar Naamã da lepra? Deus precisa de artifícios? Deus não precisa. No caso de Naamã foi para que ele aprendesse o quê? A humildade. Porque ele esperava que acontecesse com ele aquelas coisas que nós vemos por aí. Certamente eu pensei que eu ia chegar, ele ia se colocar de pé diante de mim, ele ia invocar o nome do seu Deus, ia passar a mão, ele ia fazer toda uma cena. Mas ele não fez isso, ele mandou eu vir aqui mergulhar no rio. Quer dizer, ele teve que aprender uma posição de humildade para que Deus o curasse. Deus não precisava nem que ele chegasse perto do rio. Deus não precisava, Deus não precisa. Mas nós recebemos a graça da parte de Deus quando demonstramos humildade diante dele. Vamos tirar essa máscara de quando nós falamos assim, Deus não faz acepção de pessoas. Nós falamos isso colocando o nosso irmão numa posição de humilhação e colocando a nós mesmos numa posição de superioridade. Se Deus não faz acepção de pessoas, ele não me enxerga superior a ninguém também. Amém, irmãos? Fica com essa palavra no seu coração, né? A gente precisa tirar essas máscaras diante de Deus, né? Porque, irmãos, não adianta você estar com o rosto coberto, querendo esconder. Você pode esconder do homem, mas de Deus não precisa ser por máscara, né? Para que você está colocando máscara diante de Deus? Deus conhece já a sua vida, profundo e escondido. Aquilo que você está fazendo no oculto, Deus conhece muito bem, então não precisa usar máscara. Melhor você tirar a máscara agora, que ainda você pode alcançar a sua salvação, do que você continuar com essa máscara aí e perder a sua salvação. Amém? Vamos estar orando nessa manhã. Eterno, soberano e maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer e clamar, meu Deus, que o Senhor visite cada um dos seus filhos e filhas nessa hora que tem acompanhado. Vai livrando, meu Pai, de todo impedimento, vai livrando de toda lepra espiritual. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, o teu filho, a tua filha nessa hora, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Você que já é inscrito, que Deus te abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe a palavra do Senhor. Se o Senhor tem falado com você, que Ele fale também com seu irmão. E esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.